Olá, seja muito bem-vindo ao H7 Coaching. Aqui nós discutimos as melhores estratégias para você melhorar, transformar e até recuperar a sua performance com uma satisfação pessoal e profissional. Meu nome é Fernando Malta e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o tema: existe fórmula para o sucesso? O que você acha? Existe uma fórmula para você obter sucesso? Existe, de alguma maneira, um caminho que você pode percorrer que seja praticamente uma ciência exata e você confie naquele processo para você alcançar o sucesso? Bom, antes de eu te responder se existe fórmula para o sucesso, eu preciso te dizer que existe sim uma maneira de você quantificar o quanto de sucesso você tem. Existe uma maneira de você entender que o sucesso ele pode ser medido, ele pode ser palpável. Você pode ter no seu dia a dia alguns medidores, que é o que nós vamos falar neste vídeo de hoje. Eu quero te ensinar a observar a sua vida e entender se na sua vida de alguma forma existe um caminho, você já está trilhando realmente um caminho para poder alcançar seus objetivos. Em primeiro lugar, nós precisamos entender, então, o que é sucesso. O que é conceito de sucesso para você? O que é conceito de sucesso no mundo? É claro que para uma pessoa, sucesso vai estar ligado a um desempenho profissional, a uma conquista financeira, talvez uma realização pessoal. Mas, em primeiro lugar, eu quero te dizer que o sucesso, ele é diferente, ele é percebido de maneira diferente pelas pessoas. O que é sucesso para mim, provavelmente não é sucesso para você. Não adianta virar para você e dizer que se você passar numa faculdade e você fizer um concurso público, esse é o melhor caminho. Pode ser o melhor caminho para mim, pode ser o melhor caminho para o outro, mas pode não ser o melhor caminho para você. O que mais importa é você definir objetivos na sua vida. Não existe um caminho na vida com um propósito sem ter metas estabelecidas para alcançar esse propósito. E é exatamente sobre esse propósito que você precisa trabalhar. É em cima deste propósito que você precisa direcionar todo o seu trabalho. Obviamente que o sucesso ele virá a partir do momento que você estabelecer metas, mas um dia nós vamos falar só sobre metas, só sobre definir objetivos. Hoje eu quero dizer para você a respeito de sucesso. Então, se sucesso para mim é uma coisa e sucesso para você é outra, sucesso então, e eu defini isso para mim, você definiu o que é sucesso para você, existe uma fórmula para alcançar esse sucesso? Eu vou te dizer que sim. Essa fórmula é uma fórmula muito simples. Tem um livro bem interessante que se chama The Inner Game of Tennis, que é de Timothy Gallwey. Esse livro é a respeito de um treinador de tênis que estudou vários atletas do tênis e ele chegou à conclusão que a maioria dos seus alunos, a maioria dos seus jogadores, dos seus atletas que tinham uma performance muito elevada, eles tinham uma coisa em comum e não estava relacionado ao potencial que esses jogadores tinham. O que eles tinham em comum é que no momento do seu jogo, no momento decisivo, no momento em que eles estavam prontos para poder trabalhar ali, eles não tinham nenhuma interferência de fora. Aliás, eles tinham interferências, mas eles não deixavam essas interferências afetá-los. Mais do que isso, nesse livro é interessante que ele coloca a respeito de dois jogos que todos nós jogamos, não só os atletas, mas eu e você também jogamos esses jogos. Um é o jogo exterior e o outro é o jogo interior. O jogo exterior muitas vezes está nas ações externas que nós recebemos. Pessoas que estão muitas vezes ao nosso redor, às vezes as circunstâncias, acontecimentos que nos impedem de
olhar para a vida, olhar para aquela situação e nos concentrar ali. Mas também existem jogos interiores, e esses jogos são mais perigosos do que os jogos exteriores, do que as influências exteriores. Então, no coach, a gente fala a respeito do Self-1, que é a respeito de nós mesmos, do nosso interior. E quanto mais a gente está comprometido com a gente mesmo, mais a gente se prepara para essas ações interiores que muitas vezes nos deixam frágil diante das nossas batalhas, das nossas dificuldades, da nossa missão em si. Então esse autor descobriu que o sucesso é uma fórmula que ele descreve assim: performance é igual a potencial menos interferência. Ou seja, o atleta pode ter um potencial enorme, mas se o nível de interferência dele também for enorme, anula o potencial. E anulando o potencial, a performance ficou comprometida. Quando você pega uma pessoa que tem um potencial até baixo, mas ela não tem tanta interferência, você vê que ela tem, às vezes, mais sucesso do que uma pessoa que tem um grande potencial. E é curioso isso, eu me lembrando de algumas situações do dia a dia, me lembrei de um amigo. Pensa num camarada desprovido de beleza. Ele era aquele que era o feinho da turma. A gente tinha uma amizade muito boa, graças a Deus, brincávamos com ele, mas o que me deixava muito curioso é que para esse rapaz nunca faltou relacionamento. Olha que coisa! Ele conseguia se relacionar bem com as meninas, né? Com as garotas, ele conseguia se relacionar bem com qualquer tipo de pessoas. Ele era uma pessoa acessível, muito para cima. Só que mais do que isso, você via que ele mesmo não era afetado pelas dificuldades que as pessoas colocavam para ele. A beleza dele, ou o que ele podia não ter, para ele era compensado na positividade, na alegria dele. Ele conseguia cobrir com uma visão sobre a vida que era completamente admirável. Então, essa ausência de interferências na vida dele fez com que a baixa do potencial que ele tinha não fosse um problema para ele se realizar. E eu lembro que quando ele se casou, a gente falou assim: puxa, se esse camarada casou, todo mundo da turma casa, porque não tem jeito. Se ele casou, com certeza a gente consegue também. Então ele foi o desbravador da turma. É interessante isso, não é mesmo? E curiosamente eu tive uma situação ao contrário, porque eu já, quando eu namorava minha esposa, a gente durante muitos anos nós ficamos num relacionamento sem conseguir dar um passo mais firme, mais comprometido, que é o casamento mesmo, que era uma coisa que a gente queria desde quando nós começamos o nosso namoro. Sabe, quando você encontra a pessoa, você fala: puxa vida, é essa mesmo, é a minha esposa, a mãe dos meus filhos, aquela coisa toda. Mas a gente tinha um desejo de casar e ter uma boa cerimônia, nos realizar financeiramente, profissionalmente. Tinha muitos desafios na frente do casamento, muitas barreiras. Só que essas barreiras começaram a se tornar interferências dentro de nós. Então a gente acabava não dando um passo à frente em direção a esse projeto tão sonhado na nossa vida, porque a gente achava que de certa forma a gente não ia conseguir. De certa forma, alguma coisa ia impedir, ia entrar na frente uma dificuldade. E olha, se você for esperar as interferências acabarem, as dificuldades irem embora, você não vai chegar no sucesso. Você não vai conseguir alcançar aquilo que você projetou para a sua vida. Então, quando você define um objetivo, como eu defini lá atrás, que eu queria me casar e tudo, eu tinha que colocar prioridade naquilo.
Então eu não podia deixar que as coisas que apareciam para mim, os acontecimentos, entrassem na frente, como se fosse prioridade, em cima daquele projeto, na frente daquele projeto. E foi aí que um dia um amigo meu, conversando comigo, ele não tinha noção de quanto tempo a gente tinha de relacionamento, eram 7 anos de namoro, ele não tinha ideia de que era isso tudo, até porque a gente se conhecia há pouco tempo. Ele virou para mim uma vez e falou assim: Fernando, sabe o que eu não entendo? Esses caras que ficam namorando durante muito tempo e não casam, cara desse é frouxo. O cara não definiu o objetivo na vida dele. Será que ele não decidiu mesmo que tinha que ir embora e seguir a vida dele e se relacionar de uma maneira mais comprometida e tal? E eu falei, é mesmo, né? Poxa, que absurdo, que absurdo. Olhando para a minha própria história e falando, puxa vida, até quando eu vou aceitar que as coisas entrem na frente dos meus sonhos? Isso tudo era uma interferência, sempre pensando se eu ia fracassar, se eu ia realmente conseguir ou não. Mas enfim, depois dessa palavra que eu ouvi desse amigo meu, eu falei, olha, a partir de hoje, se eu não me casar até a data X, eu mudo meu nome, termino relacionamento e etc, aquela coisa toda. Enfim, a data que eu coloquei chegou, eu me casei, me realizei. E obviamente, quando a gente fala assim de um projeto como o casamento, eu, assim como você e muitas outras pessoas, com certeza esperam casar com absolutamente tudo, não ter falta de nada. Porém, quando você se casa, você completou uma parte desse projeto. O fato de se manter casado é uma segunda etapa e que você tem a vida toda para poder construir família, construir, né, a sua família com filhos e etc. Tudo isso tem a ver com algo que Deus realmente quer fazer na sua vida. E olha, eu vou te dizer que muitas vezes nós não olhamos por esse lado. Existe sim uma força muito boa que vem de Deus para poder te sustentar nas suas decisões. Então veja bem, nós falamos aqui que a performance ela depende dessa variável, de duas variáveis, o potencial e a interferência. Se você pega o potencial muito grande, não é à toa que você conhece alguns atletas com alto potencial, mas cheio de interferência. Você conhece no futebol, você conhece no boxe. Talvez eu estou falando aqui, você está lembrando de alguns que têm um alto potencial, mas que o nível de interferência dentro deles também é muito grande e compromete o potencial. Então, se hoje você quer alcançar sucesso, entenda que essa fórmula ela pode realmente ser aplicável na sua vida. Ela pode ser uma fórmula que vai dar certo e vai funcionar para você. Quanto menos interferência você tiver, quanto mais você trabalhar nas interferências dentro de você, mais o seu potencial vai realçar e mais perto da performance e do sucesso você vai estar. Ok? Isso é muito interessante. Como é que eu lido com as minhas interferências então? O fato é que todo mundo tem interferência. Não existe uma pessoa sem interferência, seja externa, seja interna. Com certeza você tem as duas interferências, você luta com ela em todo o tempo, mas eu vou dizer para você, quanto mais você se conhece, mais você tem chances de diminuir essa interferência. Por quê? Porque quando você olha para uma coisa que está errada na sua vida, você tem duas alternativas. Passar por cima, como se você não estivesse vendo isso, e deixar, mas aí você não pode reclamar disso, ou você simplesmente muda. Simplesmente você vê aquilo ali, poxa, está sujo, tá terrível, eu tenho que mudar. De alguma forma, quando você vê, não tem como desver. É interessante que, imagine que você colocou uma roupa novinha para você sair. E antes de você sair, você teve a brilhante ideia de jantar. E o jantar dessa noite
é uma macarronada com molho ao sugo, né? E aí você pega na primeira garfada, já respinga molho de tomate na sua camisa. Quando você vê aquilo ali, não tem como você desver. O sujo está lá, tá ali. Você tem que fazer alguma coisa, tem que mudar. De alguma forma você precisa tirar aquela camisa e aplicar alguma coisa em cima daquela mancha, senão ela vai permanecer. Existem técnicas para poder você tirar a mancha de massa de tomate, enfim, você só não pode ignorar, porque se você ignorar, você perdeu a camisa. A não ser que você seja alguém que consegue conviver com a mancha e desfilar por aí com a mancha. Existem pessoas assim também, que veem aquilo que precisa ser mudado, não muda e acha que está tudo bem, que as pessoas ao redor devem aceitar. Obviamente que respeitar é uma coisa, aceitar é diferente, não é mesmo? Bom, então como é que eu lido com essas interferências? Para tudo tem um treinamento. Eu acredito que para tudo tem um treinamento. Existe um livro hoje muito conhecido, chamado Poder do Hábito. A maioria das pessoas que têm interesse em melhorar sua performance e adquirir conhecimento pessoal já leram esse livro, eu sugiro que você leia também. Esse livro fala a respeito do Michael Phelps, o maior medalhista olímpico de natação, um fenômeno mesmo, e depois de tanto treinamento que ele teve, depois de passar por tanto treinamento, ele adquiriu uma habilidade. Quando ele entrava na competição, ele já sabia o que ele tinha que fazer. Quando ele entrava na competição, ele entrava para poder executar. Ele não entrava para poder pensar no que deveria fazer. Ele entrava para poder fazer o que ele já sabia que tinha que fazer. Ele já tinha treinado. E é por isso que a gente entende que jogo é jogo, treino é treino. Quando você está treinando, você tem a oportunidade de errar. Você pode permitir errar. Mas no jogo, você tem que ter a multiplicidade de escolhas. E não multiplicidade, aliás, você tem que ter a multiplicidade de decisões e não multiplicidade de escolhas. Veja bem, quando você está no treino, está na hora de você fazer escolhas. Quando você está no jogo, está na hora de você tomar decisões. Você tem que ter a multiplicidade de decisões. As escolhas você já tinha que ter pensado. Ok, quando é treino e quando é jogo? Bom, eu entendo que o treino está no nosso dia a dia mesmo. Quando à medida que nós vamos rumo aos nossos objetivos, nós vamos construindo um plano de ação. Nós vamos produzindo metas para alcançar. Quando você trabalha com metas, você sabe que existe ali margem também de erro. E, obviamente, nenhum plano ele é 100% executado. Ele não vai sobreviver às intempéries da vida. Vão acontecer momentos em que você vai ser confrontado, vai acontecer momentos em que você vai ter perdas. E essas perdas muitas vezes vão te paralisar, vão te frustrar e criar interferências enormes dentro de você. Mas lembre-se, ainda está no treino. Ainda não é o momento do jogo ainda. O jogo é quando você decide, quando você está lá para decidir, entrou para decidir. Enquanto você está construindo suas metas, seus planos, você tem que permitir-se errar. E olha, a permissão para o fracasso, ele é muitas vezes o caminho para o sucesso. Eu vejo que muitas vezes quando você erra, na verdade você está aprendendo uma maneira de não fazer novamente. Não é à toa que quando você estuda a história da civilização e você vê como foi feito a lâmpada elétrica, feita por Thomas Edison, né? Thomas Edison conseguiu fazer a lâmpada depois de 1000 tentativas. E ele falou, olha, eu não descobri na 1000ª tentativa, eu descobri 1000 vezes como não fazer uma lâmpada. Eu tenho um histórico eu sei exatamente como não fazer. E é por eu saber cada vez mais como não fazer
que eu cheguei mais perto do como fazer. Então, a permissão para o sucesso, aliás, permissão para o fracasso, não estou dizendo para você gostar do fracasso, mas você ser mais compreensivo com você mesmo quando você fracassar. Tem tantas pessoas que desistem de tudo quando fracassam, pessoas que abandonam seus projetos, seus sonhos, pessoas que sonhavam em ser grandes, seja financeiramente, ou construíram um sonho, um empreendimento, depois fracassaram no empreendimento, depois falam, não, eu não nasci para isso. Calma, você tem que se permitir muitas vezes passar por coisas que vão criar estrutura em você de amadurecimento, para você, na próxima vez, não cometer os mesmos erros e ter mais sucesso. Tem um outro livro que eu quero deixar aqui, que se chama Coragem de Ser Imperfeito. Eu sugiro essa leitura, uma leitura muito interessante, muito bacana, que vai acrescentar também para você. O que eu quero dizer é que o sucesso ele está relacionado a ter uma visão clara, sem interferências. Quando você tem uma visão clara daquilo que você quer alcançar na sua vida e você não permite que as interferências te afastem do seu projeto, então significa que quando você tem essa visão clara, você sabe exatamente para onde você vai. Você sabe exatamente o que precisa ser feito. E aí então basta fazer. Não procrastinar, não deixar para depois, mas você trabalhar em cima. Talvez eu estou dizendo isso aqui para você e você está lembrando de alguma situação a qual você se envolveu e por alguma frustração você parou. Quer dizer que agora é a hora de você colocar esse projeto para frente. Não é porque é o início do ano. Muita gente no início do ano já está... Hoje já são meados de janeiro, quase final de janeiro, e já tem gente que já desistiu do ano de 2020. Tem pessoas que já se desanimaram no ano de 2020, já estão pensando, puxa vida, o que está acontecendo? Eu vou começar depois do carnaval. Não! Agora é hora de você ter objetividade na sua vida, de você parar agora e lançar suas metas. Metas são mensuráveis, metas que sejam mensuráveis dentro de um alcance que você pode palpar, metas que extrapolem o limite, né? Tem gente que vai para o limite do absurdo, passa do limite do absurdo nas suas metas, quer sair de A para B cortando caminhos. Não é assim. Você também tem que colocar datas. Coloca datas nas suas metas. E olha, vai para o jogo. Vai para o jogo. Você tem que saber que quando você está trabalhando naquele projeto ali, você não vai ter interferência de absolutamente nada ao seu redor. Não é uma voz que vai te calar, não é uma pessoa que vai te impedir, não é um acontecimento ao seu redor que vai te impedir de crescer. Você, na maioria das vezes, é o maior responsável por ainda não ter chegado onde você quer. E hoje é o tempo de você provocar essa mudança, de você tomar decisões, estabelecer metas para você. Coloca um plano de ação, não precisa ser nada tão extraordinário, mas também não seja tímido para sonhar. Não deixe que muitas vezes as pessoas falem assim, você nunca vai chegar lá. Não, calma. Você até vai chegar, mas hoje você precisa construir um passo a passo antes. Você precisa construir decisões que vão anteceder essa sua conquista, não é mesmo? Bom, como nós temos falado, eu lembrei de um exemplo bíblico aqui que tem muito a ver com esse contexto. Veja que a Bíblia conta a história de um homem no livro de Juízes chamado Sansão. Todo mundo conhece a história, a maioria das pessoas que conhecem essa história. Era um homem que tinha nascido com um propósito. Esse homem nasceu com um propósito claro e definido já desde o primeiro dia. E é algo muito raro na vida das pessoas, é algo muito raro
na nossa vida, porque às vezes a gente demora a vida inteira para descobrir o nosso propósito. Sansão não. Sansão descobriu já nos primeiros dias da vida dele, quando ele começou a entender sobre as primeiras palavras, ele já entendia exatamente o porquê que ele estava naquela terra, que ele ia ser usado para poder julgar o povo e livrar o povo dos seus inimigos. Mas o potencial tão grande também tinha uma interferência muito grande. Por várias vezes, Sansão deixou as interferências dentro dele falarem mais alto. E essas interferências afastaram Sansão de um projeto nobre, de um projeto de vida dele, do propósito da vida dele. E é interessante que muita gente fala assim, ele perdeu a força porque cortou o cabelo. Na verdade, antes dele contar que o segredo da força dele estava no cabelo, ele estava com uma mulher chamada Dalila, e essa mulher durante dias, ela foi ali, ferrinho de dentista, né? Ela durante dias, ela tentou, até que num versículo está escrito que apossou-se de Sansão uma impaciência de matar. Ele foi tomado por uma ansiedade, uma crise dentro dele de impaciência. O que é isso? É uma interferência, a interferência falando cada vez mais alto, falando, conta isso, não vai acontecer nada com você, pode falar para ela, puxa vida, pode se abrir. E, infelizmente, ele fez isso com a pessoa errada. O propósito dele ainda permaneceu, mas a interferência roubou dele o principal, a glória. Roubou dele algo que seria tão maravilhoso na vida dele, que seria ser incorrupto, ser não corrupto, né? Enfim, isso só prova que não basta ter potencial. Você precisa eliminar as interferências de dentro de você. Sabe, e a partir de hoje, aprenda a olhar para a sua vida com um olhar mais clínico. Aprenda a olhar para dentro de você de uma maneira em que você consiga identificar as pequenas interferências, porque muitas vezes as interferências não são grandes. As interferências não estão nas grandes coisas que nós passamos na nossa vida. É como andar num caminho e quando você vê uma pedra grande, você tropeça nessa pedra? Não. Você não tropeça na pedra grande porque você vê a pedra. Então você se desvia dela. Mas as pedras pequenininhas, muitas vezes aquelas que estão escondidas, são as que nos levam a tropeçar. E a partir do momento que você dobra a atenção no seu caminho, nas suas metas, nos seus projetos, você vai começar a identificar pequenas interferências, sim. Você vai começar a identificar algumas situações que te impedem ainda de ser pleno. E é por isso que nós falamos sempre sobre as bases, os pilares que nós, como homens, precisamos romper para poder avançar. Nós precisamos não só romper no sentido não é no sentido de destruir, mas de fortalecer essas bases, romper o limite de dar atenção para aquilo ali. Muita gente acha que não pode ignorar, mas é justamente o que você está ignorando que está impedindo você de chegar onde você quer. É exatamente o que você está ignorando que está roubando o seu potencial, está anulando o seu potencial. É como uma pessoa que tem dificuldades financeiras, e eu lembro de um caso de um amigo que contou, estava ajudando no aconselhamento financeiro a um casal. E aí o casal colocou para eles, não, porque eu não entendo para onde o meu dinheiro vai, porque eu tenho ali minhas contas, tudo detalhado e tal. E falou, tá, então vem cá, vamos colocar numa planilha tudo aquilo que você gasta. Colocaram ali, item por item, colocaram o custo fixo que ele tinha, enfim, detalharam as despesas.
E aí falou, não, então se você ganha X e tem Y de despesas, tinha que estar sobrando. O que acontece quando você tem, o que está acontecendo com a outra parte do dinheiro? Ele falou, não, isso aí não é porque eu não coloquei aqui, não contabilizei, é um sacolão que eu vou fazer compra de feira, né, de frutas, legumes, verduras, não coloquei aquela saidinha que eu faço com a minha esposa uma vez na semana, eu não coloquei tal e tal. Falou, ó, por que você não colocou quando a gente estava detalhando as despesas? Falou, não, porque isso aí é pouca coisa. Quando eles foram ver, essas poucas coisas picadinhas, esses pequenos detalhes, essas pequenas interferências, eram exatamente essas interferências que roubavam dele a qualidade de vida que ele queria, a qualidade de vida financeira que ele queria. Então veja que muitas vezes nós sabemos exatamente o que está acontecendo, mas a gente não quer ver com os nossos olhos. É como você sabe o que está acontecendo, mas você não quer olhar as provas para você não ficar constrangido com você mesmo, não é? Às vezes a gente não quer olhar para o que está evidente com medo da nossa reação. A gente está com medo de olhar para aquilo que está estampado na nossa cara, aquilo que está claro, porque nós estamos com medo do constrangimento que nós vamos ter. Mas eu quero dizer para você, não se constrange. Não fique constrangido não, porque não existe ninguém perfeito. Não há ninguém que não tenha interferências. Todo mundo está trabalhando nas suas. E muitas vezes a gente tem a habilidade de olhar a interferência dos outros e não a nossa. Eu quero te incentivar a focar nas suas interferências e ter a certeza de que ainda que você tenha interferências, você está potencializando cada vez mais a sua performance a partir do momento que você diminui a sua interferência. Quando você olha para ela, você não ignora e você trabalha para que aquilo diminua na sua vida. Bom, é o que eu quero que você tenha a partir de hoje, um incentivo da minha parte para você diminuir as suas imperfeições, ok? Bom, se você gostou desse vídeo de hoje, em primeiro lugar eu quero te agradecer por ter ficado até aqui e eu quero que você deixe os seus comentários aqui nesse vídeo para eu poder saber o que você pensa a respeito disso, para a gente desenvolver melhor essas ideias, para a gente crescer na elaboração desses pensamentos aqui. E esse canal foi feito para a gente criar uma comunidade. Então, se de alguma forma esse vídeo acrescentou valor para você, eu gostaria que você se inscrevesse nesse canal, você deixasse seu like para o YouTube sempre entender que você gosta desse tipo de conteúdo. Se possível, ative as notificações para que você não perca nenhum dos vídeos que vão ser colocados nesse canal e compartilhe com seus amigos. Se você conhece alguém que poderia ouvir isso e de alguma forma obter transformação, gerar valor para ela, compartilhe com ela também. Quero te agradecer, siga a mim no Instagram, nós temos um perfil que se chama @H7Coaching. Você vai conhecer mais do nosso trabalho ali, é um perfil ali nos stories, nós vamos sempre falar a respeito do nosso dia a dia, como homens rumo ao sucesso e à realização pessoal e profissional, ok? Um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo. Vamos lá!